você que acompanha todas as mídias digitais da Itatiaia, eu sou Rômulo Giacomin, repórter multimídia, e hoje estou falando com Leandro Zago, o treinador que tem a missão aí de guiar o Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom dia, aqui já é de manhã, né, já é de tarde, neste sábado, dia 3 amanhã, já, o Atlético estreia na Copinha. Eu agradeço, né, Leandro, você ter aceitado o convite da Itatiaia para falar com a gente. Você já está trajado de Nike, né? O novo uniforme das categorias de base do Atlético. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Rômulo. É um grande prazer estar com vocês aí da Itatiaia, com a grande repercussão que tem, né, com toda a nossa massa. E realmente, né, a gente já veio para a primeira competição oficial aí, trajando o novo patrocinador, né? A gente teve a troca na virada do ano, então foi tudo aí já providenciado para que a gente conseguisse ter esse material já para a estreia. E achei interessante usando o galo, né? A logo Galo, tão forte, presente na massa atleticana. Ô, Leandro, amanhã o Atlético estreia, né, contra o União, em Osasco. Depois vocês têm mais dois jogos contra o Quim e o Audax. Eu queria que você fizesse uma análise dessa primeira fase da Copinha e também me dissesse aonde você projeta o Atlético pode chegar nessa competição. Bom, primeiro pensando no tamanho do clube, né? O Galo é uma das equipes mais tradicionais da competição. Claro que assim as grandes conquistas foram já há bastante tempo, mas é um dos clubes que mais conquistou, está ali em cima, né? Fora do estado de São Paulo, é um dos clubes com maior número de títulos, né? Então, para o Galo é sempre uma competição muito importante. Sempre tenta vir para ser competitivo. A gente sabe que nos últimos anos a equipe não conseguiu bater fases mais adiantadas da competição, parando ali muito cedo. A gente, óbvio, pela grandeza, pelo tamanho, pela qualidade dos atletas, a gente vai buscar sim andar o máximo possível na competição. A nossa meta é sim que a gente busque estágio avançado, assim, fases avançadas da competição. Nós estamos com uma equipe muito jovem, vocês devem ter acompanhado, imagino que vejam a idade da equipe 17,8, é uma competição sub-21, ou seja, vão ter até jogadores de 21 anos jogando a competição, porque quem é nascido em 2005 e fizer aniversário em janeiro vai fazer 21 anos durante a competição, e nós temos atletas aqui com 16 anos na nossa equipe, né? Então, isso para nós é muito importante. O Galo passou por uma reformulação na base nesse último ano e eu tenho certeza que, assim, eu que conheço muito o clube por proximidade desde 2018, quando eu tive a primeira passagem, pensando em talento, eu não tenho dúvida que é o momento de maior número de talentos na base do Galo, desde que pelo menos eu estou aqui acompanhando o clube, né, em 2018, quando eu tive minha primeira passagem. Agora, óbvio que a questão de idade, de maturidade, maturação biológica, mental, isso faz diferença. Sim, a gente tentou preparar tudo isso, mas do ponto de vista técnico, eu vejo muito potencial no grupo que a gente trouxe para cá. Mesmo a gente conseguindo atender o profissional, né, que para nós também é uma honra poder participar disso na pré-temporada, com 9 atletas com idade, isso sem contar o ISEP, né? Então, 9 atletas com idade Copa São Paulo que a gente deixou em Minas para poder atender as demandas do profissional. O problema de ter jogadores tão talentosos é que tem que administrar toda a, as duas equipes, né? Atender o profissional, atender a Copinha agora, inclusive a competição que o Atlético não ganha há muito tempo, aonde se tem mais visibilidade, mas, igual você falou, muitos jogadores foram para o profissional jogar esse Campeonato Mineiro, mas estão inscritos na Copinha, né? Então, assim, isso, numa fase mais avançada, o Atlético chegando, o campeonato afunilando, esses jogadores podem ser chamados, dado o tamanho, né, dos jogos, conseguindo alcançar grandes voos na Copinha. Esses jogadores que foram destaques na base, que estão no profissional, podem ser chamados, Leandro? Olha, na verdade, o nosso objetivo, a prioridade é sempre atender o que é mais importante para o clube, né? Nós sabemos que um título de Copa São Paulo ele é muito relevante, ele é muito importante para o clube, mas o mais importante hoje para nós é que a gente consiga fornecer jogadores bem preparados para a equipe principal. Então, ponto, isso é o principal. Então, a gente deixar 9 jogadores lá, na verdade, para nós é motivo de comemoração. A gente vê com olhos muito, muito, muito com muito bons olhos, né?
esse momento do clube da base. A gente conseguiu reverter bem um processo, né, Romulo? Eu cheguei no primeiro terço do brasileiro, não conseguimos reverter o processo durante o brasileiro, em função de janela, essas coisas, mas a gente já conseguiu bater uma semifinal nacional que o clube não fazia há 4 anos, no final do ano. Então, isso deu muita visibilidade para alguns jogadores que passaram por essa reestruturação do 20 e que foram para o profissional junto com os destaques do Sub-17. Alguns destaques vieram para cá, alguns ficaram lá. Então, eu estou te falando tudo isso pelo seguinte: a gente tentou fazer uma leitura de jogadores que podem ter um pouco mais de espaço lá. A gente nem contou com eles na lista final aqui, por causa de demandas que o profissional... Então, foi mais uma leitura nossa, de baixo para cima. Nós não vamos, em nenhum momento, pensar em tirar jogadores que tiverem tendo espaço para jogar no profissional para cá. A gente vai se virar com os atletas que estiverem aqui. E isso que você falou só vai acontecer numa negociação de uma situação circunstancial, em caso de um momento decisivo, caso esse atleta não esteja sendo tão utilizado, mas isso é uma coisa que a gente vai pensar em negociar lá na frente, por isso que a gente deixou, tinha algumas vagas em aberto, então por isso que a gente deixou, mas a nossa ideia é que a gente faça toda a competição com aqueles atletas, com os 30 inscritos, fora esses 4 jogadores que estão lá no profissional. Isso só vai acontecer numa emergência da emergência, numa necessidade, caso eles não estejam tendo minutos lá em cima. A prioridade é atender o profissional, porque isso hoje é a prioridade do clube, e a gente está muito feliz de poder ter colocado tantos jogadores para participar da pré-temporada do profissional lá junto com o São Paulo. Perfeito. E um dos nomes, dois nomes que mais citaram das categorias de base do Atlético são o Veneno e o Mosquito, né? Que vão ter a oportunidade de mostrar aí na Copa do Mundo do futebol júnior aqui do Brasil. Foram nomes que integraram a equipe profissional do ano passado, mas e chegaram até a ser relacionados, mas não foram para o profissional. Por quê? Qual que foi a análise que vocês tiveram para não deixar eles como profissional e jogar a copinha? Olha, eu vou falar assim, eu os recebi, eu não participo, né? Isso é algo que é definido por esferas maiores, né? Foi tomada essa decisão e foi observado que nesse momento, para eles é mais interessante eles terem muito minuto de competição em uma competição sub-20 do que talvez ficar num processo de treino e ter pouco minuto jogando na equipe principal. Então, isso faz parte, são jogadores muito jovens, muito talentosos. Não, nós estamos assim, é até importante você falar sobre isso, sabe, Rômulo? Porque é uma coisa que eu vejo, às vezes, algumas distorções em alguns discursos, né? Por exemplo, nós estamos queimando muita etapa, se você for parar para pensar, porque nós temos 4 jogadores sub-17, nascidos em 2008, que já estão no profissional, o Pacini, o Índio, o Vitão e o Cauã Soares, que já estão lá. Tem 4 atletas que chegaram esse ano no clube, tem 6 meses de clube no máximo, lá em cima. E nós temos um time que veio para cá lotado de 2009, que são jogadores que ainda vão ter esse ano de 2026 idade para jogar no juvenil. Então nós estamos queimando muita etapa. Quando você queima etapa, você tem que saber colocar as peças exatamente nos lugares em que você pode colocar para potencializá-las e para poder extrair delas e do desenvolvimento delas o melhor de cada uma. Porque se você queima a etapa da etapa, né, se eu passar ele na frente de um outro que eu já estou queimando de etapa, pode ser que eu fique sem os dois. Então a gente está queimando já algumas etapas, né, nós já estamos acelerando muito o processo. Eu acredito que é uma coisa que o clube precisava fazer, e o clube viu essa necessidade de estar fazendo. E a partir disso, a gente precisa ser muito inteligente, porque para nós hoje é muito importante que a gente minute o Gabriel Veneno, que a gente minute o Mosquito, que eles joguem jogos pesados contra jogadores mais velhos. Nós fizemos uma pré-temporada agora, uma intertemporada, porque a gente não parou para a Copinha aí de um mês, praticamente, um pouco menos de um mês, 3 semanas, na verdade, que a gente jogou só contra equipes profissionais. Nós jogamos 2 vezes contra a equipe do Itabirito e jogamos contra o RT agora, na última semana. E para eles foi muito bom. Imagina você sair do sub-17, já está enfrentando equipes profissionais, que é o que eles vão ter na equipe principal nossa. Então a gente já está fazendo esse processo para eles de minutá-los, né, dentro desse cenário. Eles vão enfrentar aqui atletas 3, 4 anos mais velhos que eles, campo pesado, chuva, porque isso acontece, torcida. Então essa vivência, na nossa avaliação, ela é muito importante. Nós não precisamos tirar isso deles nesse momento, isso não vai mudar em nada o que o clube pensa sobre eles, sobre a projeção deles. Então, assim,
nós já estamos nesse processo, né, de acelerar algumas coisas, então a gente tem que saber jogar bem o jogo, o momento, o time, para que a gente consiga tê-los na versão melhor deles quando for feita a transição plena e colocar esses meninos na equipe principal. Tem que saber fazer a transição corretamente, porque o Atlético mesmo tem falhado isso nos últimos anos, e a gente, é uma análise minha, né? E o Veneno é olhado com muito carinho pela torcida do Atlético. Teve jogos em que ele foi relacionado e que o torcedor cantou o nome dele, gritou o nome dele, né? Isso para o jogador deve ser muito impactante e tem que fazer o processo tudo certinho para poder atender essa expectativa também. E sobre isso, ele foi um jogador que ganhou muita projeção no Sub-15, mas viveu um 2025 com poucos minutos em campo ali com o Sub-20, acabou também não tendo minutos no profissional. Afinal, por que ele não jogou assim tanto em 2025 na segunda metade? Olha, eu vou falar pela minha categoria, que é a Sub-20, da qual eu respondo pelo processo da Sub-20. Eu não sei como foi, não sei o que aconteceu, os porquês dele não ter minutado em outras categorias exatamente, porque eu não participo das reuniões específicas por categoria, eu participo da nossa. O que eu vou te falar é que nos últimos 3 meses do ano ele ficou com a gente, acho que a partir ali da metade do octogonal do Sub-20, da reta final, então estou falando de agosto, setembro talvez, não vou lembrar a data exata, ele ficou com a gente, transitando 20 profissional ali, aquele período que você lembra das notícias que ele e o Mosquito tinham sido ascendido ao profissional. Então ele ficou mais com a gente nesses últimos 3 meses e esse menino teve uma evolução absurda com a gente nesses 3 meses. Você vai falar, pô, mas ele teve poucos minutos na Copa do Brasil, sim, porque ele ainda estava no meio do processo, mas ele fez semanas muito boas de preparação agora para a Copa São Paulo. Ele fez jogos muito bons, ele fez gols nos jogos, né? Ele fez gol no jogo treino contra o Itabirito, segundo jogo, ele fez gol contra o RT, fez jogadas, ele ganhou uma lucidez de jogo do que eu acompanhei em loco, né? Porque eu vou falar pelo que eu acompanhei em loco. Confesso que eu não vi o ano dele no Sub-15 ano passado. No ano retrasado agora, 2024, né? Eu acompanhei ele agora um pouco no clube e comigo. Ele teve uma evolução muito grande com a gente, ele teve uma evolução física absurda, ele é um jogador que acelera muito nos treinos, ele acelera e desacelera, porque a característica de jogo dele é essa troca de ritmo, de direção. Ele melhorou muito o entendimento de jogo coletivo, a associação com os colegas, o 1 contra 1 dele muito bom nos jogos treino, assim, ele tendo critério para poder ir para cima nos momentos de vantagem. Então, assim, a evolução que ele teve nesses últimos 3, 4 meses aí com a gente no 20 foi muito boa, como atleta, como mais maduro, convivendo com jogadores mais velhos, tendo uma cobrança, né, de uma categoria né, diferente, que é a Sub-20, já muito mais próxima do profissional. Então, assim, eu vejo que agora, com esses minutos que a gente deu para ele, eu vejo que ele está preparado para jogar uma competição desse nível. A gente tem que ter muita calma na hora de avaliar e de não ser o 100% ou zero de uma vez. Ou ele é um fenômeno ou ele não serve para nada. Ele não vai ser nenhuma das duas coisas, independente do que aconteça amanhã. Ele vai ter uma carreira brilhante, ele é um jogador com muito potencial. Vão acontecer grandes jogos, tomara que ele faça os grandes jogos já, mas no momento que isso não acontecer, não vai mudar, porque o que a gente viu de evolução dele, de maturidade, é justamente nisso que a gente está trabalhando. Essa maturidade, essa orientação, para ele entender que vão acontecer coisas, a Copa São Paulo dá muita visibilidade, qualquer drible na Copa São Paulo roda o Brasil, isso não pode mexer com o lado emocional, o lado pessoal, a relação dele com os colegas, a relação dele com o jogo. Então a gente está preocupado em tudo isso para a gente poder colocá-lo, porque é o nosso papel, né? Quando ele tiver maduro em tudo isso, estamos falando de um menino de 16 anos, que ainda vai fazer 17 anos agora. Quando ele tiver, aí o clube, com certeza, ele é um jogador que vai ser utilizado e tomara que aí a gente consiga projetar um talento que é o que ele promete, que a gente consiga entregar para a torcida do Galo, que é uma torcida que quer muito, né, que esse talento saia da sua base e passe pelo profissional. Só completando aí para fechar a resposta, eu sei que eu já me alonguei, mas vou responder. Essa relação de transição, Rômulo, eu participei da transição de alguns jogadores aqui no Galo que geraram aí quase 30 milhões de euros em venda para o clube aí nos últimos anos, né? Então, eu participei muito do processo
Guilherme Castilho, Marquinhos, que hoje está no Spartak Moscou, Caleb, Mikael, são todos Sávio. Eu trabalhei a reta final do Sávio quando ele estava em transição com o São Paulo, eu era o treinador do time de transição. Participei de vários jogadores aí que geraram vendas para o clube. Uma coisa que eu sempre bato com os meninos é o seguinte: pode se falar se ela é boa ou não a transição, mas uma coisa é inegável: se você tiver talento, estiver preparado, você vai ter a sua chance. Então, o que eu falo para os jogadores é isso: esteja preparado, entenda o que a gente quer, que é gerar em você, tirar de você o seu máximo potencial, porque independente de como for o processo de transição, você vai ter a sua chance na hora que você pingar lá no profissional para poder fazer um treino, fazer alguns treinos ou jogar os jogos no profissional. Então, assim, como eu vivenciei isso aqui, agora no Santos também, uma geração muito talentosa que eu trabalhei há 2007, então vários jogadores batendo no profissional, o Juninho, filho do Robinho, o Luca Meireles, que está lá no Shakhtar, jogadores com muito talento e que em algum momento achavam que não iam ter oportunidade, mas o talento a barreira, ele quebra muro e ele vai fazer com que o jogador consiga ter a oportunidade dele. Perfeito. Um jogador que chama muita atenção também no Sub-20 do Atlético é o Cissé, né? É um jogador que chegou há pouco tempo no clube, africano, e já vai ganhar uma oportunidade aí com a equipe principal. Se você pudesse traçar um perfil para a gente sobre esse jogador que é uma história curiosa, né? É um jogador curioso ali da base, que também gera muita expectativa. Conte um pouco para a gente sobre esse jogador, o Cissé. Legal. Se você chegou no clube em maio, eu cheguei em abril, então ele chegou logo na sequência, assim, eu tinha acho que uns 40 dias de clube quando você chegou hoje, ele já estava mapeado pelo SIGA há um tempo, por questões burocráticas ele não veio no início do ano, ele veio só em maio, até ele resolver a parte burocrática. Eu tive acesso ao material dele um pouco antes dele chegar, então a gente já fez uma identificação ali de perfil, que ele era um 8, um segundo volante, talvez um terceiro homem de meio campo. Só para você ter uma ideia, ele é nascido em 2007, então ele ainda teria mais 2 anos de sub-20, né? Ele ainda tem mais 2 anos de sub-20 para jogar, caso, né? Caso ele não fixe na equipe principal. Ele chegou aqui, ele ganhou aí 9,5 quilos de peso desde que ele chegou. Acredito que muito disso em massa magra. Mesmo você olhando ele hoje ainda não parece, né? Mas ele ganhou, ele é um jogador de 1,81 m. Muito competitivo, muito inteligente. O Cissé é um jogador muito inteligente, porque mesmo quando ele chegou, ele não falava nada da língua portuguesa. O clube investiu os primeiros 6 meses dele, até novembro, agora, no final de novembro, a gente teve um tradutor. E mesmo assim, o Cissé interpretava muito do jogo e do treino, sem saber a nossa língua, pela questão capacidade cognitiva, né? A inteligência dele de interpretar e de entender as coisas. Então, ele é um jogador que a gente identificou muito potencial, foi mapeado pelo clube, foi trazido e foi desenvolvido aqui na categoria, tanto que nos primeiros meses ainda em adaptação, ele entendendo o que era o país, entendendo como eram as competições, foi jogando, foi entrando nos jogos, ainda sem força para sustentar os jogos, ainda sem entender a velocidade dos jogos, foi se adaptando aos treinos, e a partir ali da metade do ano, de julho, agosto, ele foi tendo uma curva de crescimento muito grande nas competições, já fez um octogonal final de Mineiro muito bom, partidas muito boas, em que ele começou a ser dominante no meio campo, e depois uma Copa do Brasil também com grandes jogos, com jogos de destaque. Então, basicamente, ele é de Guiné, né, na África. Ele está começando a falar português agora, então ele já entende bem algumas coisas, já fala bastante palavras, já está bem entrosado. Ele é muito, muito, muito querido pelos meninos. Ele é um menino muito, muito, muito do bem, assim. Então ele é muito bem quisto dentro do clube por todos, pelos funcionários, pelos jogadores. Né? Tá começando a se entrosar com a nossa cultura, entender mais a cultura. Curtiu, passou o final de ano aqui, viajou, voltou. Então assim, ele já está. Isso é importante, sabe, Rômulo, falar, porque as pessoas acham que o jogador chega de outro continente, assim, em 40 dias, um mês, o cara vai estar jogando pra caramba, um menino, então, assim, ele passou por todo esse processo. Então, por isso que é interessante, é uma visão do clube hoje, identificar esses talentos fora do Brasil e passar por esse processo de adaptação, né, usar a categoria sub-20 para isso. O jogador só pode jogar jogos oficiais de competição CBF e de Federação Mineira ou paulista, no caso, como a Copa São Paulo, depois dos 18 anos, então não adianta trazer ele muito novo.
não adianta trazer porque ele não vai poder competir, ele só vai poder competir a partir dos 18 anos, senão tem toda uma questão burocrática dos pais terem que mudar para o país, para o Brasil, e mudar toda a documentação. Então, no caso dele, que já chegou com 18 anos, ele já chegou podendo competir, né? Ele fez 18 anos já um pouco antes dele chegar aqui. Então, a gente está olhando para isso, é algo que a gente quer, olhando muito para o perfil, olhando para o perfil do clube. Então, assim, às vezes batem jogadores. Então, quando a gente fala, olhar para jogador estrangeiro, vai trazer estrangeiro. Não, a gente vai olhar para estrangeiros que se adaptem à cultura, que entendam a cultura do clube. Então, ele é um jogador muito competitivo, muito intenso, muito forte nos duelos, não desiste da jogada, é muita cara do que é a história e a cultura do Galo. Então, ele se identificou muito, a gente vê pelos comentários da torcida, né, depois dos jogos, assim, sobre ele, muito por causa disso, né? É um cara que não se entrega e é muito essa cara. E ele vai passar por esse processo, cara. E, assim, o desenvolvimento que ele teve nos 6 meses, 7 meses que ele ficou aqui com a gente foi muito grande. Então, a gente vê uma margem, um teto muito alto ainda de crescimento para ele. E nós estamos olhando para isso, né? Para esse potencial, e estamos de olho e atentos no mercado para buscar e tentar fazer novos cases, né? Do CC, até pelo regulamento brasileiro que permite alguns jogadores, né, estrangeiros. Então, pontualmente, não em volume, porque aí não adianta volume, a gente tem muito talento no Brasil, então não precisa trazer em volume, mas pontualmente, quando a gente acha alguns jogadores que atendam, a gente conseguir fazer novos cases, né? Porque aqui a gente tem uma estrutura que vai fazer com que o cara se desenvolva fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Então, a gente busca novos cases aí para a gente poder ter esse tipo de jogador. Perfeito. Ô, Leandro, para a gente fechar, vou te colocar na saia justa, talvez, para a gente finalizar com chave de ouro. O Atlético foi Provavelmente. campeão sub-17 de forma inédita, né? E também se destacou, como você disse, na Copa do Brasil, do sub-20. Então tem muitas promessas nesse time, tem gerado muita expectativa, tanto dos dirigentes quanto da torcida. Quem você vê mais pronto para o profissional, dentre essas promessas que a gente citou hoje? Então, isso dá um baita corte, né? Mas é uma saia justa, realmente. Eu vou ter que sair dela, eu não vou falar. Porque o que eu tenho são opiniões, né? Opiniões não são fatos, né? Eu não sei qual que é a visão de cima para baixo, do profissional para baixo. Às vezes a minha opinião pode ser uma, do profissional outra. E outra, externar isso, eu vou gerar uma concorrência interna, eu vou mexer com várias coisas aqui dentro, eu tenho que gerenciar 30 talentos aqui, eu não posso colocar um na frente dos outros. Então tem tudo isso. Óbvio que a gente vê etapas, eu acho que é muito importante, sabe, Romo? Olhar para vários aspectos do atleta. Acho que para quem está nos acompanhando, para nossa gigante torcida, olhar para o menino tecnicamente, mas olhar para ele num cenário que ele vai ter que entrar na Arena MRV com 40 mil pessoas para decidir um jogo. Então, não é pegar aquele jogo do Sub-17 ou do Sub-20, que foi 6-0, que foi uma transmissão ali da TV Galo, com 2 mil pessoas assistindo, 4 mil, 10 mil. É outra coisa, é outro tamanho. Jogar no Galo é uma responsabilidade gigantesca. Então, assim, tudo isso, né? E aí é para isso que a gente tem que preparar. Agora, sim, de verdade, eu reforço aquilo que eu falei lá no início. Para mim, hoje, de 2018 para cá, quando eu acompanho a base do Galo mais por dentro dela, mesmo tendo ficado aí 4 anos fora antes da minha volta, mesmo as gerações nossas que foram campeões brasileiros sub-17 lá atrás, Gama BH 17, campeão mineira sub-20, não via o número de talento bruto para ser desenvolvido como a gente tem hoje aqui nas gerações. Alguns que a gente já colocou lá, que estão profissional, e alguns que estão com a gente, da geração 2008 e 2009, que são aquelas que eu estou tendo contato diário agora com a preparação. Então, eu vejo que é uma perspectiva muito boa para os próximos anos, e não estou falando de 3, 4 anos, não, estou falando em 6 meses, um ano e meio, a gente já ter vários desses batendo lá. Vai ser uma questão de mentalidade, de trabalho, de treino, de qualidade, da gente saber promovê-los, né, no time certo, porque talento a gente tem como acho que nos últimos 10 anos, pelo menos, eu não vi, acho que desde a geração 97, que foi campeã da Copa do Brasil, não tinha alguns jogadores, né, que na época tinha Cleiton, Natan, Bremer, Marquinhos, jogadores que chegaram no profissional. Bom, Leandro, eu agradeço muito a sua disponibilidade, sua atenção, por ter recebido a gente aí de forma virtual. Desejar todo o sucesso aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
que muitos desses meninos brilhem e também te parabenizar pelo trabalho aí à frente da base do Atlético, na sua carreira. Todo sucesso aí para o Atlético e para você, viu, querido? Né? Eu que agradeço. Obrigado aí pela participação. É muito importante falar do nosso trabalho, né, Romo? E eu voltei para o clube muito motivado, eu adoro o clube e muito ansioso por entregar esses jogadores e também eu quero muito buscar meu quarto título pelo clube. Então, para mim, é uma busca muito grande. Eu, voltando aqui, quero buscar muito novas conquistas, né, como eu tive na outra passagem. Então, além de entregar jogadores para a equipe principal, a gente quer ser competitivo e quer buscar conquistas aqui para o clube. Perfeito. Todo sucesso do mundo. E, bom, qualquer coisa, estamos de portas abertas aqui, viu, Leandro? Um abraço. Valeu, Romulo. Eu que agradeço. Um abração aí. Torçam por nós. Espero toda a massa lá na torcida amanhã para nossa estreia.